Existem dias em que o cansaço não é físico. Ele está na alma. Ele pesa nos ombros, aperta o peito e sufoca os pensamentos. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece curto. Tenta descansar, mas a mente não desliga. Tenta seguir em frente, mas algo dentro de você continua preso, apertado, tentando sobreviver em meio a tantas turbulências internas. E é justamente nesses dias, nos dias em que o mundo não te entende, nos dias em que tudo parece pesado demais, nos dias em que seu coração clama silenciosamente por socorro, que Deus se apresenta de forma mais leve, mais suave e mais profunda. Porque Deus não chega como tempestade, Ele chega como alívio. Ele não chega como exigência, Ele chega como abraço. Ele não chega cobrando respostas, Ele chega te devolvendo o fôlego que você perdeu no meio das lutas. Sim, Deus é o alívio que você não encontra em lugar nenhum. Ele sabe exatamente como está o seu coração agora. Ele conhece suas batalhas escondidas, seus medos silenciosos, seus pensamentos confusos, sua exaustão emocional. Ele conhece os lugares internos que até você evita visitar. Ele vê além do sorriso que você coloca para continuar vivendo. Ele vê além da força que você usa para não desmoronar. E ele diz: deixa eu te aliviar. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe que você se desgasta, que você se cansa, que você chora, que você teme, que você se preocupa. Ele sabe que existe um limite dentro de você, e muitas vezes você passa desse limite tentando ser o seu próprio refúgio, sua própria força, sua própria solução. Mas Deus não te pediu isso. Ele nunca te pediu isso. Ele apenas te pediu confiança. Deus é seu alívio porque Ele é o único que te entende por completo. Você pode até não saber explicar o que sente, mas Ele sabe. Você pode até não encontrar palavras para a dor, mas Ele entende sua lágrima. Você pode até esconder o que carrega, mas Ele vê cada detalhe. Você pode até se perder, mas Ele conhece o caminho de volta para te encontrar. Há momentos em que você tenta resolver tudo sozinho e percebe que só se desgasta mais. Você tenta ser forte, mas falha. Tenta ser firme, mas desaba. Tenta ser racional, mas o coração dói. Tenta ser positivo, mas a realidade pesa. É aí que Deus te chama para perto e diz: não é sobre o quanto você aguenta. É sobre o quanto eu posso te aliviar. O alívio de Deus não é superficial. Ele não coloca um curativo sobre o coração machucado. Ele cura por dentro. Ele entra nas áreas onde ninguém toca. Ele reorganiza sentimentos, limpa mágoas, restaura esperanças e silencia tempestades internas. E quando ele faz isso, algo extraordinário acontece. O coração volta a respirar. Você começa a sentir leveza por dentro, mesmo que a vida continue pesada por fora. Você começa a sentir paz, mesmo que não tenha respostas. Você começa a enxergar caminhos, mesmo que ainda haja incertezas. Você começa a se levantar, mesmo depois de tantos tombos. Porque o alívio de Deus não depende das circunstâncias, depende da presença dele dentro de você. E a presença dele muda tudo. Quando Deus entra, ele não apenas acalma o ambiente ao redor, ele acalma o ambiente dentro da sua alma. Ele fala ao seu coração com uma voz que o mundo não consegue silenciar. Ele te envolve com uma paz que confunde o entendimento humano, porque é sobrenatural. Ele te fortalece com uma força que não vem de você, mas dele. E essa força é o seu descanso. A verdade é que ninguém vive sem alívio. O ser humano pode suportar muitas coisas, mas não pode viver eternamente no limite. Não pode viver sempre lutando contra a própria mente. Não pode viver carregando pesos que eram para ter sido entregues a Deus. E é por isso que ele se coloca como seu descanso. Ele te chama para perto e te oferece algo que não se compra, não se conquista, não se fabrica. Alívio, descanso, paz, sossego interior, fortaleza emocional, renovo espiritual. Você não precisa se esforçar para merecer o alívio de Deus. Ele te oferece porque te ama. E quando Deus decide te aliviar, ele faz isso em profundidade. Ele começa organizando aquilo que está bagunçado dentro de você. Depois ele toca naquilo que está ferido. Depois ele fala com aquilo que você não sabe explicar. Depois ele te dá coragem para enfrentar o que antes te paralisava. E quando você percebe, aquilo que te sufocava já não tem mais tanto poder. Deus te devolve o fôlego que a vida te tirou. Há dores tão profundas que você pensa: isso nunca vai passar. Mas Deus diz: eu estou curando agora. Há angústias tão insistentes que você pensa: eu nunca vou superar. Mas Deus diz: eu estou te fortalecendo.
Há lembranças tão dolorosas que você pensa, isso vai me machucar para sempre. Mas Deus diz, eu estou te libertando. Há situações tão confusas que você pensa, eu não sei mais o que fazer. Mas Deus diz, confia. Eu estou conduzindo. Esse é o Deus que te alivia. Esse é o Deus que te sustenta. Esse é o Deus que te cuida. Esse é o Deus que te conhece. Esse é o Deus que te renova. A vida pode até te fazer perder o fôlego, mas Deus te devolve. A dor pode até te enfraquecer, mas Deus te levanta. O cansaço pode até te desgastar, mas Deus te renova. A tristeza pode até te derrubar, mas Deus te sustenta. Ele te conhece tão profundamente que sabe quando sua alma está cansada antes mesmo de você admitir. Ele percebe quando sua mente está sobrecarregada antes mesmo de você notar. Ele vê quando o peso está demais antes mesmo de você culpar a si mesmo por não aguentar. E ele chega exatamente nessa hora. O alívio de Deus não atrasa. Ele chega no momento exato. Ele chega no limite certo. Ele chega quando você precisa, e não quando imagina que é forte o suficiente para continuar sozinho. Porque o amor de Deus não é um observador distante. O amor dele é participante. Ele entra na dor, entra na luta, entra na alma, entra na escuridão e acende luz onde só havia sombras. E quando a luz dele toca sua alma, a dor não desaparece de uma vez, mas perde autoridade. O medo não some imediatamente, mas perde domínio. O cansaço não evapora de repente, mas perde profundidade. Porque onde Deus entra, a vida volta a respirar. Uma das maiores provas do alívio de Deus é perceber que você não caiu quando poderia ter caído. Você não enlouqueceu quando tinha motivos para enlouquecer. Você não desistiu quando o mundo dizia que não valia a pena continuar. Você não perdeu a fé quando o cenário gritava derrota. Você não desmoronou completamente, mesmo depois de tanta pressão. E por quê? Porque Deus te segurou. Porque Deus te sustentou. Porque Deus te renovou. Porque Deus te deu fôlego quando você já estava sem ar. Você está aqui hoje porque Deus foi seu alívio no dia em que ninguém soube te ajudar. Você está aqui hoje porque Deus te deu paz no momento em que sua mente estava em guerra. Você está aqui hoje porque Deus te abraçou quando você não sabia mais o que sentir. Você está aqui hoje porque Deus enxugou lágrimas que ninguém viu. Você está aqui hoje porque Deus te levantou quando você não tinha forças para levantar sozinho. E Ele continua fazendo isso. Hoje Ele te diz: eu sou o seu alívio. Não carregue sozinho o que eu posso carregar com você. Entrega o que pesa. Entrega o que dói. Entrega o que te perturba. Entrega o que te cansa. Entrega o que você tenta resolver sozinho há tanto tempo. Entrega o que tira o seu ar. Porque o Deus que te alivia também te direciona. O Deus que te acalma também te guia. O Deus que te cura também te fortalece. O Deus que te segura também te prepara. O Deus que te abraça também te levanta.